Olá, meu nome é Nathan Ortiz, auditor do Tribunal de Contas da União, e eu estou aqui para te dar o passo a passo para aprovação dos concursos para a área de controle do Rio de Janeiro. Uma jornada que inicia agora e termina apenas no dia da prova, com a sua aprovação. Vamos juntos? A mensagem que eu quero te passar desde já é que você não precisa estudar por anos até ser aprovado em concursos públicos. A oportunidade está acontecendo agora, e não se preparar da forma correta vai te custar muito caro. Vai te custar uma vaga de auditor de controle. E se você está se perguntando, é possível aprender a estudar para concurso e ficar competitivo a tempo de aproveitar essas oportunidades que estão acontecendo agora? A resposta é sim, é possível, ainda dá tempo. E na última aula eu expliquei o porquê eu acredito nisso, o porquê eu acredito que vale muito a pena você se preparar para concursos de controle. Mas você precisa estudar da maneira correta, como um concurseiro avançado. E esse é o meu papel aqui, lhe ensinar a estudar como um concurseiro avançado e lhe dar o passo a passo do que você precisa fazer em cada uma das próximas semanas e dos próximos meses, a partir de agora e até o dia da prova. Na última aula você recebeu todas as informações que precisava para conhecer um pouco mais sobre as carreiras e sobre os concursos. Você conheceu as grandes oportunidades que existem na área de controle no Rio de Janeiro. Caso você ainda não tenha visto a aula anterior, clique no link que está por aqui abaixo e assista. Lembrando que os materiais das aulas são disponibilizados no grupo do WhatsApp. Você também encontra aqui abaixo o botão para entrar no grupo do WhatsApp. A partir de hoje vamos falar sobre como organizar a sua rotina de estudos. Como organizar a sua vida para realmente conseguir iniciar a sua preparação intensiva para as provas de controle do Rio de Janeiro e seguir com disciplina e com método até o dia da prova. Aproveito para dizer que isso que eu vou passar a explicar para você a partir de agora está no material de apoio da aula de hoje. Temos um PDF que contém esse conteúdo. E como você acessa esse material, nós já enviamos o material para todos os alunos que estão no nosso grupo de WhatsApp. Se você ainda não está, clique aqui abaixo e entre no grupo. É lá que nós compartilhamos os materiais de apoio e enviamos todos os avisos importantes sobre o curso. Bom, como organizar o seu planejamento de estudo para os concursos de controle do Rio de Janeiro? Inicialmente, vamos entender as fases de um concurso público. Primeiro, temos autorização para a realização do concurso. E a partir de então é formada uma comissão para conduzir os trabalhos. Um dos processos mais importantes realizados pela comissão é justamente o de contratar a banca. Finalmente, após a contratação da banca, o próximo passo é a publicação do edital. Ok, em quanto tempo após a contratação da banca é publicado o edital? Não há regra quanto a isso. Temos casos de contratação em que o edital foi divulgado logo em seguida, após poucos dias, mas também há casos em que o edital foi publicado um ano após a contratação. No caso da CGE Rio, já sabemos que o projeto básico foi divulgado com uma previsão de 10 vagas imediatas e 100 vagas de cadastro reserva. Portanto, a contratação da banca deve ocorrer logo em seguida e o edital estará na praça ainda no primeiro semestre de 2023. Em relação à CGM Niterói, o município divulgou informação de que o edital sairia no primeiro semestre de 2023. Já o TCM Rio, por ser um órgão autônomo e estar com o concurso de técnico prestes a expirar, deve realizar um novo concurso ainda nesse ano, pois a necessidade de novos auditores vem aumentando rapidamente. Por fim, o Tribunal de Contas do Rio depende da reestruturação da carreira para a realização de um novo certame. Mas isso é uma das prioridades da atual presidência, pois o quadro apresenta mais de 60% de defasagem e a perda de servidores é cada vez maior. Ou seja, agora é a hora de colocar o pé no acelerador da sua preparação para os concursos de controle do Rio de Janeiro. Dito isso, vamos falar então sobre o planejamento. E aqui eu não me refiro apenas ao planejamento das matérias a serem estudadas, mas algo que vem antes disso. O planejamento da sua rotina nesses próximos meses da sua vida. Lembra que eu comentei na aula anterior que a maior barreira para a aprovação não são as matérias, mas conseguir manter uma rotina forte de estudos
até o dia da prova? Ter disciplina para estudar todos os dias a partir de hoje e continuar com essa disciplina até o dia da prova? Então, aqui começa o seu planejamento, na sua rotina de estudos. Você já organizou a sua vida para encarar esses próximos meses de preparação intensiva para os concursos de controle do Rio de Janeiro? Porque de nada adianta eu entregar aqui para você ao longo das nossas aulas o planejamento perfeito, ensinar você a estudar da maneira correta, lhe dar todas as orientações sobre a banca, sobre as matérias mais importantes, sobre onde focar, enfim. Todo o conteúdo que eu vou lhe entregar aqui não adiantará de nada se você falhar na execução, se você não conseguir ser organizado e disciplinado o suficiente para executar tudo da maneira correta, dia após dia. Eu estou falando daquilo que é, ao lado da falta de metodologia, a maior barreira entre você e a sua aprovação. Não vamos falar de controle, não vamos falar de contabilidade pública ou de AFO por enquanto. Não vamos falar de nenhuma matéria, porque não é o entendimento nas matérias que lhe impede de ser aprovado. Acredite, qualquer pessoa com capacidade cognitiva normal, ou seja, qualquer pessoa que tenha conseguido cumprir os requisitos para o cargo, consegue aprender os conteúdos exigidos nas provas. A primeira e maior barreira é a falta de metodologia. É não saber estudar para o concurso de maneira correta. E isso eu vou te ensinar ao longo das nossas aulas. A eliminar definitivamente essa barreira de não saber estudar para concursos. A segunda maior barreira está no aspecto comportamental, que você precisa desenvolver para se tornar um concurseiro avançado e finalmente um aprovado em um concurso de controle no Rio de Janeiro. Eu estou falando de rotina, disciplina e produtividade. É aqui que começa a sua aprovação. Quer tenha sido você aquele aluno mais nerd que só tirava nota boa na escola, quer seja você aquele que levava um pouco mais de tempo para assimilar o conteúdo, o caminho da aprovação começa exatamente no mesmo lugar. Rotina, disciplina e produtividade. Veja que não é questão de ter metodologia, nada relacionado aos conteúdos, mas comportamental. E vamos combinar, que é onde a gente encontra a maior dificuldade, mudar os nossos hábitos. A gente até sabe o que precisa ser feito, como precisa ser feito, mas trazer isso para a nossa rotina, mudar, é o grande desafio. Mas definitivamente eu preciso ser sincero com você nesse momento. Não tem como fugir de rotina, de disciplina e de produtividade para ser aprovado em concurso. Principalmente para ser aprovado em um período de tempo mais curto que a média dos candidatos, assim como eu fui. Falo por experiência própria. Eu só consegui ser aprovado em tempo recorde dos meus concursos porque, além de ter metodologia, eu fui muito disciplinado. Eu tive sangue nos olhos. A boa notícia é que ainda que hoje você não tenha essas características, você pode desenvolvê-las. Rotina de estudos. Mas o que é uma rotina? A rotina é o hábito de fazer algo do mesmo modo mecanicamente, rotineiramente. Eu costumo fazer uma comparação para dizer o que é rotina. Eu faço uma analogia com escovar os dentes. Escovar os dentes é uma rotina. Você se pergunta, se eu te perguntar hoje como você escovou os dentes pela manhã, você primeiro pegou a pasta ou a escova? Você deixou a torneira aberta enquanto escovava os dentes? Provavelmente você não vai lembrar de cada passo, pois escovar os dentes é algo que você faz de forma mecânica, pensando em outra coisa. Vai no automático, é uma rotina da sua vida. Para os estudos isso é muito importante, você tornar essa atividade de estudar todos os dias algo mecânico e rotineiro. Por que eu digo isso? Porque embora estudar seja algo que você tenha feito a vida toda, na escola, na faculdade, enfim, estudar para concurso não é algo que você faça com espontaneidade. Ninguém de forma natural acorda e diz, eu nem tinha planejado, mas agora eu vou estudar. Nem estava nos meus planos, mas agora eu vou pegar 4 horas do meu dia e vou ficar sentado estudando matérias que eu nunca vi e provavelmente nunca me interessei. A rotina é importante porque se você precisar pensar todos os dias, a que horas eu vou estudar? Como que eu vou encaixar essas horas de estudo no meu dia? Se estudar for algo que todo dia exige esse esforço de adaptação, de encaixe,
você vai falhar na maioria desses dias. Por isso que o estudo para concurso precisa ser algo rotineiro, precisa entrar na sua rotina. Você precisa chegar no nível que isso seja algo mecânico, algo que você não pense, como escovar os dentes, como dirigir o mesmo trajeto todos os dias para o trabalho, quando você percebe já está ali sentado estudando, porque é isso que tem que ser feito e porque é isso que você faz todos os dias, porque é isso que você se propôs. Você não pondera mais, isso é rotina. Ok, então uma vez que eu decidi ser aprovado em concurso, estudar todos os dias, faz parte da minha rotina, eu faço isso todos os dias sem ponderar, sem questionar, eu já tenho um horário local definido, parece simples. Então por que é difícil? Porque é comum a gente mesmo tornar isso difícil. Vamos usar um exemplo hipotético. João trabalha, tem filhos, tem uma série de compromissos e decide estudar para concursos. João analisa sua rotina e define que vai encaixar todas as suas horas de estudo à noite, depois de que os filhos e a esposa forem dormir. É óbvio que não vai dar certo. A probabilidade é que à noite, depois de um dia cheio de compromissos, João vai falhar quase todos os dias na sua rotina de estudos, que ele mesmo já definiu, mas é uma rotina que está fadada ao fracasso. Você precisa de uma rotina que seja factível. Você deve observar, na hora de planejar a sua rotina de estudos, que ela tenha a menor chance de falha possível, que ela esteja sujeita à menor chance de falha. Eu sempre sugiro aos meus alunos estudar pelo menos uma parte da carga horária antes de todas as demais atividades do dia, de manhã cedinho. Por exemplo, se você planejou estudar 4 horas por dia, tente fazer pelo menos 2 horas no início da manhã. Porque se você deixar para o final do dia, você está dando chance de todos os acontecimentos imprevistos do dia atrapalharem o seu estudo. Você fica cansado, você tem um dia muito estressante de trabalho, alguém liga pedindo um favor e você para o restante das suas atividades para atender esse pedido, enfim. Tudo que você pode imaginar que possa acontecer atrapalha o final do seu dia, logo a hora dos seus estudos. Agora, se você colocou como prioridade da sua vida ser aprovado em um concurso público, você não pode permitir que isso aconteça. Prioridade a gente faz primeiro, a gente prioriza. Se você, no começo do dia, antes de qualquer outra coisa, estuda algumas horas, pronto, a sua prioridade está cumprida e nada mais, nem o pior e mais estressante dos dias muda isso. Então, defina esse horário da sua rotina, um horário que seja a prova de erros e torne isso algo mecânico, que você faz todos os dias porque precisa ser feito. Ok, vamos falar de disciplina. Disciplina nada mais é do que obedecer a uma regra, seja uma regra de um superior, um regulamento, seja uma regra de estudar todos os dias X horas que você definiu na sua rotina. E você tem disciplina para obedecer às regras, todos nós temos, mas porque é tão difícil termos disciplina para cumprir algo quando a gente não tem uma regra externa? Não é um superior ou um regulamento, é uma regra própria, a regra que você definiu para si mesmo, estudar todos os dias. É difícil muitas vezes porque já queremos começar com metas muito distantes do que fazemos hoje. Trabalhe sua disciplina de maneira correta. Para isso, para trabalhar sua disciplina, comece com pequenas regras, comece com coisas que são possíveis para você realizar. Por mais que sua meta seja estudar 35 horas por semana, comece comprometendo-se a estudar todos os dias, ainda que com uma carga inicial menor. Cumpra essa meta, ganhe autoconfiança, desenvolva a disciplina e vá aumentando a meta. A questão justamente é que nós mesmos criamos regras e metas que estão muito distantes daquilo que somos hoje. Então, vamos crescer aos poucos, começar com metas factíveis e aos poucos ir crescendo. Mas é fundamental você criar essa responsabilidade, esse compromisso com você mesmo, com o seu futuro. Quando você cria e cumpre pequenas metas, você ganha autoconfiança. Você vê que é capaz de ser disciplinado. E isso é muito importante para que você possa partir para metas maiores, para você realizar metas maiores. Ok, rotina, disciplina para cumprir a rotina de estudos e produtividade. O que é a produtividade? O significado de produtividade está relacionado com a quantidade
e com a qualidade das tarefas produzidas em um período de tempo e os recursos que foram utilizados. Ou seja, o conceito de produtividade está interligado com a alta performance e eficiência na entrega de resultados. Isso tem tudo a ver com o que estou propondo para você. Seja aprovado em um dos melhores concursos do país em um período mais curto que a média, ainda que você esteja começando do zero. Ou seja, que você consiga fazer em um período de tempo relativamente mais curto aquilo que muitas pessoas levam mais tempo para fazer. Para isso, você precisa ser produtivo. Produtivo não apenas em quantidade, mas também em qualidade. Porque eu posso ter muitas horas de estudo. Se eu não tiver qualidade, eu não vou ter o resultado. Não vou ter a aprovação. E como eu aumento a minha produtividade? Como você consegue fazer mais, fazer melhor, com mais qualidade em um menor espaço de tempo? Você precisa, antes de mais nada, combater os inimigos da produtividade. E quem são eles? O primeiro deles, falta de rotina. Quando você tem uma rotina, você reduz muito a chance das interferências, dos imprevistos e de não cumprir as suas metas. Estabeleça uma rotina de estudos. O segundo inimigo da produtividade é não ter prioridade, dizer sim para tudo. Defina as suas prioridades. Se você passa as 24 horas do seu dia e não consegue tempo para estudar, a aprovação não é a sua prioridade. E ninguém tem 10 prioridades. Quem prioriza tudo não prioriza nada. Eleja no máximo 3 prioridades e concentre-se nelas. A aprovação no concurso deve estar nessas 3, de preferência no topo da lista. O terceiro inimigo da produtividade é a falta de concentração. Crie períodos de superfoco, períodos em que você afasta todas as interferências e se concentra em uma única coisa: estudar. Sem internet, sem terceiros, sem celular. Nos estudos, o controle de horas líquidas é muito importante, porque as horas líquidas são justamente isso, horas de superfoco, horas que você para todo o resto e concentra-se apenas nos estudos. A falta de concentração normalmente se dá tanto por fatores externos quanto fatores internos. Os externos você resolve fazendo tudo que eu acabei de falar, criando um ambiente propício para o seu estudo, sem distrações e sem interrupções. E os fatores internos? Os fatores internos são aqueles pensamentos e distrações que estão dentro da nossa mente. Você já se pegou lendo ou estudando e de repente percebeu que já não estava mais ali, que o pensamento já estava longe? Você começa a lembrar de todos os outros compromissos que você precisa cumprir, coisas para fazer. Se isso acontece com você é porque você está muito desorganizado com as suas tarefas. Não tem uma agenda, uma rotina definida e por isso deixa a cargo do seu cérebro lembrar você de tudo o tempo todo. Seja organizado, estabeleça dia e horário para resolver cada uma das suas pendências. Anote isso em uma agenda. Deixe a sua memória e a sua mente o mais limpas possível para que você possa se concentrar nos seus estudos. Bom, dito tudo isso, podemos começar a falar no planejamento dos seus estudos propriamente dito. Mas preste muita atenção e ponha em prática tudo isso que eu falei para você. É fundamental para que você tenha sucesso na sua meta de ser aprovado no concurso. Ao final das nossas 4 aulas, você vai receber um cronograma completo e gratuito da preparação para os concursos de auditor de controle do Rio de Janeiro. Mas para você entender o planejamento de estudos que eu fiz para você, você precisa conhecer um pouco mais a prova de controle, as matérias cobradas, os assuntos cobrados em cada matéria, o que você precisa aprender para ser capaz de ficar com uma das vagas de auditor. Isso está no material da nossa aula 1. E o material da nossa primeira aula, que eu já enviei no grupo do WhatsApp, tem todas essas informações. É um dossiê completo acerca dos concursos para auditor de controle do Rio de Janeiro. Depois disso, é muito importante que você organize a sua vida. Estamos falando de um projeto grande, capaz de mudar substancialmente a sua vida. Mas essa é a magnitude da aprovação em um concurso de auditor de controle no Rio de Janeiro. Você não entra em um projeto desses do nada, sem organização, sem mudança de rotina, sem mudança de comportamento. No material da aula de hoje, eu coloquei um guia para você organizar a sua rotina. Sim,
Ninguém faz o trabalho que vamos fazer aqui sem organizar a rotina e se preparar para estudar, se preparar para entrar de cabeça no projeto que estamos entrando hoje e que vai durar os próximos meses. Então baixe o material, tire um tempo para pensar nas ponderações que fizemos na aula de hoje, converse com as pessoas próximas e avise-as que você está entrando em um projeto que demandará seu tempo e a sua concentração e que também é capaz de mudar radicalmente a sua realidade. Faça as tarefas que eu passei para você no material de organização e de estabelecimento de rotinas e de metas. E mais uma coisa muito importante, não fique com dúvidas. Eu quero ouvir você e poder esclarecer todas as suas dúvidas. Então, se você ficou com alguma dúvida, quer fazer algum questionamento ou simplesmente quer dizer o que achou dessa segunda aula, clique aqui embaixo e deixe seu comentário. Eu farei o possível para responder cada um deles. Além disso, me segue lá no Instagram, @NathanOrtizK, e siga o Instagram da escola, @Escola de Auditores. Na nossa próxima aula, que você não deve e não pode perder, eu vou apresentar para você um método de estudos, o passo a passo para você estudar da maneira correta e ser aprovado nos concursos para auditor de controle do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre como, na prática, você deve fazer o estudo da teoria, a resolução de questões, revisões e aprofundamento dos pontos fracos, para chegar realmente competitivo nas provas de auditor de controle e ficar com uma das vagas. Até a próxima aula e até a aprovação!